É o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Recomendo Boteando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Raul, bem-vindo no canal do Viciado em Lutas. E aí, gente? É o óculos. Cara, eu vou dar uma guardada nele por enquanto. Ai, eu tenho medo dessas pernas assim que são muito duras. Eu acho melhor fechar essa primeiro. Vou deixar aqui. Seguinte, eu tô parando esse primeiro parte do vídeo. Eu vou ser sincero, eu considero muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais compromissado fazer uma luta relativa a kickboxing, às vezes a Muay Thai, às vezes a MMA, do que uma luta de boxe, porque aí eu perco a mão. O que acontece? Também eu levo muito mais copyright de luta de boxe do que de luta de outras lutas. Isso me deixa bem chateado. Mas no momento eu vou fazer só lutas de boxe por um tempo. Eu tô querendo fazer uma divulgação, ceder um pouco do tempo de vocês. Eu vou participar de um workshop para ajudar a angariar fundos para que seja feita uma viagem para um amigo que eu tenho, que é treinador aqui do Rio de Janeiro, que ele tem atletas, que tem um atleta que vai viajar para o Equador. Por sinal, está sendo estudado de ser feito um segundo workshop para outro treinador, que também a gente tem contato. O que acontece? Um criador de conteúdo que eu tenho muito contato, tenho uma amizade, tenho um respeito, indiretamente, quem assiste com muito afinco, acompanha muito o canal, conheceu numa fase que eu já era maior, tem que agradecer muito a ele, porque ele acelerou e deu muita sugestão boa pro canal. É muita sugestão muito boa. Eu devo muito do crescimento do canal a ele. Antônio Novaes, que ele adotava o nome de Boteando com a História, hoje em dia se tornou Legado Marcial, que era um projeto que ele tinha secundário, que agora tomou frente. Aí ele combinou ambos. Pode chamar ele como Boteando com a História, Legado Marcial, escolha. Ele me apresentou um treinador aqui do Rio de Janeiro, que foi campeão do ano 2024 aqui na federação relacionada à CNB, a FEPERD. Esse treinador vai levar uns lutadores. O Boteando com a História organizou um workshop em que está compondo eu vou ser sincero, eu sou a pessoa com menos pedigree nessa história. O próprio Boteando com a História, um dos palestrantes é o próprio treinador que vai fazer a viagem. Pessoas que têm recebido bastante foco é o homem que está fazendo a biografia do Adilson Maguila, é um dos palestrantes. Também tem um pesquisador da área de história que também fala sobre a história do boxe. É um evento que vai ser muito interessante. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pera, já sei. Instagram. Estou trazendo aqui, vamos achar. Legado Marcial. Deixa eu tirar a tela cheia. Temos aqui Nocauteando Barreiras, que vai ser o nome do workshop online. Desvendando bots, estratégias, ensino e legado.
A gente vai ter no dia 28/6, investimento R$40, o Boteando com a História, o Universidade do Bots, os dito palestrantes, pera. Tá, não é. A gente vai ter aqui, se liga nos palestrantes, Ricardo Serravalli, didática do ensino do Bots, o responsável pela Universidade do Bots, que é um excepcional curso, Antônio Carlos Novaes, Bots, o esforço solitário e as forças de equipe, ferramentas para o treinador, que é uma linha de trabalho que o Boteando com a História tem. Pesquisador especializado em bots, escritor dos livros Tyson Forjado no Fogo, Tyson Ano 1, Tyson Ano 2, livro excelente, recomendo a compra. Vocês terão Jonathan Scarati, tema História do Bots Moderno, doutor em História pela UFRGS, professor da Faculdade de Educação da UFRGS, autor do livro Dentro e Fora dos Rings, editora Abris, 2022. Eu estou para comprar. Eu no momento tô numa condição financeira apertada. Opa, legal. E vocês têm Gabriel, o famoso viciado em lutas. Case de luta, o que é e como desenvolver, o fundador do canal Viciado em Lutas, analista de combate do YouTube, com mais de 200 análises. Eu tenho aproximadamente, eu acho que 230 feitas e aproximadamente 210 públicas. Na verdade, eu acho que vou ter 240. Eu sei que tem uma diferença de 30 combates. Realizar seu canal totalizar mais de 200 horas de conteúdo. Isso canoniza aquela famosa frase com mais de uma semana de conteúdo no YouTube. Eu sempre falei, se vocês juntarem a quantidade de vídeos, o horário, vai dar mais de uma semana. Eu acho que desde que eu bati de um tempo pra cá, eu devo ter adicionado umas 40 horas, tem umas 200 e pouca. Uma semana eu já tinha ano passado. Técnico formado pela Unibots, Fernando Tucori. Todo lutador merece um livro. Jornalista, escritor biográfico de Adilson Maguila Rodrigues. Fábio de Assis Melo, que vai ser o treinador ao qual estará viajando com seu atleta. Das ruas ao título estadual. Minha trajetória como treinador é fenomenal. Teve um podcast que o Fábio participou. Cara, eu vou ser sincero, e eu não vejo, no momento não vejo o Fábio estando muito atrás dos principais treinadores, os melhores treinadores do Brasil. E eu não diria que daqui a alguns anos é impossível ele não ser praticamente o melhor. Não necessariamente você precisa ser melhor, mas você tá no hall dos melhores, quer dizer que você se equipara. Eu vou ser sincero, eu acho que ele talvez se equipare aos melhores treinadores. Só vocês vendo, conversando, tendo uma noção dos detalhes técnicos desse cara, é fenomenal. Head coach, fundador da equipe Marujo Bots, sediada na cidade de Queimados, Rio de Janeiro, equipe campeã do circuito estadual de bots. Se eu me lembro bem, foi o primeiro ano da equipe. E, realmente era em praça, de noite. Depois conseguiram espaço. E de pouco em pouco estão indo muito longe. Aí você vai ter, conhecendo os palestrantes, o Viciado em Lutas, Universidade do Bots, dentre outros participantes também. Seguinte, vamos dar início. Chega de papo furado. Eu tava sem querer, eu bati aqui. Deixa eu ver se tem um... Cara, eu tenho que fazer mais short de editzinha. Olha, seguinte, agora já acabou o papo furado. Eu tenho que colocar isso na edição. Agora vai ser análise da luta. Cara, Andy Cruz... vamos dar um mini background que eu já dei bastante no React. Andy Cruz, a gente está falando de um dos lutadores mais chocantes, mais surpreendentes e mais cativantes sua forma de lutar. Gente, vocês têm que pensar o seguinte:
O lutador, quando vai pro ringue, muito possivelmente você não fala nem o idioma do entrevistado, do combatente. Pra você se cativar com o lutador, cara, o cara tem que ser diferenciado. Às vezes você pode ser pela fama, pela irreverência, pelas promessas muito grandes. Mas, cara, um lutador ser cativante pela forma como ele luta, isso daí, maluco, não é qualquer um. Não é qualquer um. Não é. Não é nada trivial. O cara luta muito bem. Se tornou campeão olímpico. É medalhista na carreira olímpica amadora. Eu vou ser sincero, é um dos lutadores de nível mais chocante que eu já vi. Está pra desafiar o título mundial. Por sinal, eu acho que ele ganha numa boa. Não conheço o cara ao qual ele está desafiando, mas eu vou ser sincero, eu acho que ele vence. E vai ser um campeão firmeza. Cara, ele tem uma carreira olímpica. O que a gente pode esperar de uma carreira olímpica? O que acontece? Uma luta pelo título tem 12 rounds de 3 minutos, 36 minutos de combate ativo. Se a gente pegar que existe um minuto de descanso entre rounds, a gente poderia atribuir 48 minutos de combate. No total, isso, a luta pelo título, lutas de menor importância, vai ter 4 rounds. Aí a gente pega uns 12 minutos, 16 no total. Luta olímpica, da pessoa que estreou agora, 3 rounds. Luta valendo medalha, 3 rounds. Luta pra você se tornar campeão nacional e talvez conseguir entrar na sua equipe nacional, 3 rounds. Semifinal de um campeonato internacional, 3 rounds. Não existe exceção, tudo é 3 rounds. 3 rounds vai ser menor que a menor luta profissional. Então a gente tem muito pouco tempo de luta. E o que acontece? A gente vai ver a vitória a partir do volume de golpes. Então a gente vai ver uma luta extremamente intensa, extremamente rápida. Para você ter essa velocidade toda, você tem que se mover muito, porque senão vai ser ataque sem defesa, vai ser só ataque após ataque, ataque após ataque, após ataque, após ataque, após ataque. Essa foi uma letra que eu escutei numa música quando eu era adolescente. Ataque sem defesa, ataque após ataque. E é verdade. O que acontece? Você vai ter que ter footwork. Você se defender não é jogo. Não é jogo porque na visão de um juiz, vamos falar, você tá de costas para ele, pode entender que você recebeu o golpe. Esquiva muito a escada, porque você tá esquivando de um, já tá vendo mais 6 golpes de imediato. Só tem 2 mãos, detalhe. Então é melhor você usar a distância como o maior recurso defensivo. Então o pessoal vai se mover muito, o pessoal vai atacar muito, vai ter que ter uma boa precisão. Então a gente tá falando de atacadores incessantes, mas extremamente precisos e extremamente dinâmicos no footwork. A gente tem atacador incessante, a gente pode pensar no mexicano que cola em você e te chuma as costelas de porrada. E dentro dessa definição de ataque incessante, a gente poderia também classificar esse tipo de lutador que é uma metralhadora de golpe reto. Não está muito ortodoxo essa definição, mas eu estou abusando da boa vontade. O que acontece? A gente tem esse tipo de lutador que é muito, muito, muito dinâmico e vai ter muita movimentação pelo ringue. O boxe olímpico, na forma de pontuar, na visão dos juízes, é muito mais fácil pontuar, muito mais fácil julgar golpes limpos. Então é deixar de lado os golpes na curta, porque muito difícil interpretar comparado a um POU e um golpe assim. É muito difícil ver
Ainda mais os caras colados, você distante, você vai ver um soco reto. Então a gente vai falar de muitos golpes mesmo, muita movimentação, boas esquivas mesmo. Vai ter um que acontece para você ter toda essa velocidade. Você só fazer isso daqui. Eu vi um dos caras que, se não detém, tá mais próximo de deter os socos mais rápidos no mundo, a maior quantidade de soco por menor tempo. O cara só faz isso, ele cola no lugar e fica movendo a mão. Isso daí dói menos que um tapa de mosquito. Mesmo que tenha uma alta velocidade, eu consiga muitos acertos. O bots não é assim. Se você quer ter muita velocidade no bots, você precisa de muita habilidade, muita destreza, muita técnica envolvida, porque sem a técnica você não vai ter um golpe rápido. Então a gente vai ver que o pessoal vai ter que aperfeiçoar muito. E como eu falei, sobretudo golpes retos, então questão de golpes retos são extremamente limpos, extremamente lindos. É isso que a gente pode esperar de Andy Cruz. Era um cara que, ele é cubano. Cubano tem entre as nações mais respeitadas. Até de certo modo a gente pode apontar como a mais respeitada do mundo do boxe olímpico. As outras estão ganhando espaço, mas ainda assim é a mais respeitada. A gente está falando de um pessoal que anda muito bem, tem um ótimo time, e ele é cubano. E eu vou ser sincero, dessa leva do 2010 para cá, pessoalmente eu considero ele um dos mais habilidosos, mesmo que na teoria ele não seja um dos mais experientes. A gente vai esperar isso. O que acontece? Aqui ainda não tá muito, mais uma coisa que a gente pode falar de Omar Sacito. Omar Sacito, ele é mexicano. Até aí, capite. O que eu quero apontar? Para bem ou para mal, os lutadores mexicanos gostam muito de uma postura quadradona. Postura quadradona. Você tem a base normal. A base é diagonalizada. Ninguém vai ficar assim numa luta. Pode em determinados momentos, já falei sobre, no futuro eu falo mais. A base é assim, mas eles querem ficar numa postura quadradona. Linha central apontada para o oponente e o frente e o trás muito pouco diferenciado. Isso a gente espera de um mexicano. E isso a gente vai ter. Vai existir um momento que o Salcito ele vai tentar ficar mais diagonalizado, mas ainda é quadradão, então ele fica com os pés tudo errado. Eu acho que ainda é esse round. Cara, aqui a gente tá vendo o que acontece. Eu ia falar da base do Angel Cruz. Ele gosta de lutar inclinado pra frente. Eu fiz questão de diferenciar. Normalmente eu falo do mesmo modo. E eu vou ser sincero, não vou parar de adotar essa forma de trabalhar. O projetado pra frente, a gente poderia estar falando da pessoa que aponta o tronco pra frente. Mas o que acontece? Tem lutador que se inclina pra frente. E tem lutador que luta na corcunda, que só se joga pra frente. O Omar, ele tá fazendo isso. Ele tá lutando assim. Isso aqui é horrível. Isso não é bom, isso não é nada relaxado. O Andy, ele luta inclinado pra frente. A postura dele não é tão corcunda. Não é tão corcunda. Não é legal. Não é legal, isso é uma coisa importante. O que acontece? Essa base mais ampla dele, mais longa, um equilíbrio mais baixo, é uma base que é um pouco desconfortável de ficar se movendo muito, mas é um lutador experiente, não vai ficar assim o tempo todo, e o centro de equilíbrio baixo é mais fácil de controlar. E também essa base, distanciação dos pés, ele consegue medir a distância melhor. Cara, isso daí, só pra começar os apontamentos iniciais para os próximos rounds ficarem menos longos. Olha esse time. O que acontece?
O que eu tinha falado no React também vale para análise. Não esquecendo de falar na análise também. Os lutadores da carreira olímpica vão ter esse dinamismo extremo, mas também é dado muita liberdade e muito benéfico desenvolverem uma noção de contra-ataque contra golpes extremamente pontuais. Então a gente tá esperando que ele seja um bom lutador para contra o golpe. Viu o golpe, tava na distância adequada, a mão voltou, pô! Aqui 26. Tem esse golpe. Volta, ele se distancia. O que acontece? Ele faz um golpe. Ele aproveita essa inclinação para frente, ele faz um golpe e já faz o passo com passo. Ah, pro caramba, spam pra caramba, maluco. Ele aproveitou para fazer antes para ele conseguir fazer essa mudança de ângulo sem punição. Esperto. Ameaçou em cima, bateu embaixo. Como são golpes bem rápidos, é difícil de punir. O cara tentou um golpe abertão. Aqui é legal. A gente vê nesse momento uma base quadrada para fazer passo lateral. É o momento que pode se perdoar. Que acontece muito comumente para quem seja iniciante ou não tenha visto seu treinador apontar. Normalmente a gente aponta aqui. Isso é uma regra para a gente falar sobre o se mover. A perna da frente se move para frente, a perna de trás se move para trás. A perna do lado esquerdo vai se mover para o lado esquerdo, a perna do lado direito vai se mover para o lado direito. Isso, sobretudo essa questão de lateral, não é desrespeitado, porque a chance de você tropeçar, você se lascar é muito grande. É muito grande. Mas o que acontece muito comumente, lutadores, eles desrespeitam sobretudo a perna da direita e para a esquerda. Se ela for a perna de trás e para o lado da perna da frente. Porque o que acontece, você faz essa mudança, você muda muito o ângulo. Só para vocês verem. Eu tô aqui. Se eu mover, depois eu mostro para baixo. Se eu mover minha perna para após minha perna da frente, eu movo uma distância de modo que minha perna de trás esteja depois, o que o pessoal falaria, não, cruza as pernas total. O que acontece, se eu corrijo esse cruzamento de perna, você pode fazer depois ou durante, você vai ter uma mudança de ângulo muito grande. O que acontece? Movi, aí eu volto, tá assim, eu já movi muito o ângulo. Agora, se fosse corrigindo ao vivaço ao mesmo tempo, você tira o pé do chão e você já rotaciona com o pé ao chão, para que você não tenha que fazer isso daqui, como se fosse um passo de dança. Mostrando meus pés. Onde acho? Tá aqui. Um tá bem distante do outro. Aqui é a linha. Ou se eu faço corrigindo na hora. O que acontece? A perna da frente muito raramente vai se mover na direção da perna de trás. Não é nada ortodoxo e é perigoso, mas não vou falar que é impossível ver isso acontecer. Cara, o detalhe, o Andy Cruz é bonito nos detalhes. Ótimos golpes retos. E o que acontece? A gente pode perceber
40% da velocidade original tá legal. Aqui a gente vai ter um soco mais ortodoxo. No outro vai ser um soco mais bruto e a gente pode notar um freaker. Tanto que em sequência a gente tem os 3. Não sequência consecutiva. A gente... O que acontece? Aqui no primeiro cenário que ele fez o contragolpe, ele quer fazer o golpe mais dentro das definições, mais conhecido como correto. Eu não vou estar mostrando diretamente para a câmera, mas eu quero mostrar. É melhor. Cara, essa cadeira tá toda arranjando. Tô dentro da definição. O que acontece, o outro é muito movimento do antebraço, é muito esticar o braço, não tem muito corpo e é uma coisa meio bruta. É meio bruta. A outra vai ser um freaker. Freaker é o que? É um soco relaxado, vai ter uma trajetória retilínea, vai ter o cotovelo sendo jogado para fora. As pessoas têm muito uma ideia de efeito chicote com o cotovelo para cá. Aí faz isso. Não é. Não é. A gente quer um soco relaxado que o cotovelo vai dar para fora. Porque é um soco muito descompromissado. Ele é muito mais fraco e gera menos gasto energético. Só para vocês verem como o primeiro soco é muito dentro da definição e o segundo não é. 47. Pô, isso daqui já foi na hora dos freaker. Cacete. Cacete. Cara, esse soco mais bruto foi muito rápido. Tá, 40% foi muito rápido. O que acontece? É uma coisa interessante. Eu apontei isso no React e eu não apontei a consequência, que é recíproca. O Marcel Cito estava numa postura mais alta, ele estava mais alto, ele estava lutando mais alto e o Cruz mais abaixado. Então as pessoas podem estranhar porque o soco foi para cima. Um adversário menor tem que socar a cara de um maior, tem que fazer o soco subir. Mas dentro das definições, se você tira essa parte de manter a mesma altura e pensa, subindo foi um soco muito dentro do correto. É até engraçado quando você tem, sobretudo, esse subir, as pessoas não conseguem diferenciar um jab correto dentro das definições e outras variações que são muito parecidas. Aqui a gente vê, é um soco que foi muito bruto, foi literalmente só esticar pra enterrar a mão. O que acontece? Estava muito próximo. O que você quer dizer, viciado em lutas? Ele já estava voltando a mão para a posição normal e só esticou. Cara, é tipo... Deve ter o menor tempo possível o golpe. 43 para 44. E o que acontece? Existe um detalhe muitíssimo interessante desse soco mais bruto, que foi um soco que ele esticou. É porque aqui é muito difícil ter essa noção. Eu tô identificando. Pela baixa definição, consigo ter uma noção média. Porque o que acontece, esse soco mais bruto assim, ele não é necessariamente reto. Ele tem uma trajetória um pouco curvilínea. A ideia é como se fosse um soco martelo. Tem dois detalhes que vai fortalecer a tese que foi um soco martelo, um soco forte. Cotovelo pra fora, isso daí é fato. Porque o que acontece? Você tem duas formas muito parecidas com o original de socar. Você socar com o cotovelo para baixo, que é um soco extremamente otimizado. Você tem diminuição de muitos movimentos. Você deixa
Ó, o ombro pra frente. Então já tá apontado. Se você não consegue ser forte, não consegue ser rígido, mas consegue ser um soco mais rápido, ser muito bem relaxado. Quando você faz pra fora, o movimento já não sai tão naturalizado. Existe uma diferença de firmeza entre o cotovelo pra fora e o cotovelo pra dentro na hora de executar. É que acontece, se fosse assim, poderia ter sido mais rápido, mas seria fraquíssimo. Não teria força nem de um tapa. Seria que nem, sei lá, jogar uma moeda. Aí o que acontece? Fazendo pra fora, ele consegue colocar força. Velocidade extremamente próxima, força brutalmente diferente. Mas é muito mais duro. Muito mais duro. E o que eu ia falar? E detalhe, existe um momento que eu tô identificando, é muito difícil. Minha percepção faz pensar que teve esse ajeitar. Porque o que acontece? Da forma que eu fiz, vocês não conseguem ver que o soco tem uma trajetória um pouquinho angulada. O soco teve um pouco de ângulo. Cara, eu já falei praticamente o que eu tenho pra falar do soco reto. E daqui a pouco eu vou falar da curta do Andy. Ótimo, passo pra trás. Muito atento, muito atento. O que acontece? A pessoa poderia falar que a guarda do Andy tá muito baixa. Mas o que acontece? Ele tão inclinado para frente, pessoa projetada. Não a diferença de guarda alta é diferente. Olha, vamos falar, pessoa de pé assim. A guarda aqui na altura dos olhos, ou até acima dos olhos. Aí a pessoa vai falar, seu guarda alto. Se o cara tá assim, ele tá com a guarda mais ou menos na altura correta, que ele se abaixou muito. Ele não luta tão abaixado o guarda assim. Vai ter os momentos que ele tá no estilo Hitman, que é como eu falei, ele faz uso do Freaker Jab. Se distanciando muito bem. Ele aproveitou para usar o soco da mão na frente para segurar o cara para dar um soco mais baixo. Isso é engraçado, eu não lembro quem, ultimamente, quem tem feito isso muito é o Chifson, que é apontado como melhor fazer, ele roubou de um lutador. Agora todo mundo faz. É uma coisa que sempre foi feita, mas foi reinventada. Também pensei. Cara, posicionamento do Ed Cruz muito bom. Aqui é interessante. O que acontece? Ele tava pra trás, ele avança, fazendo uma alavancagem que tava mais abaixada, ficando numa postura mais alta. Golpeia com a mão da frente.
E nisso, de imediato, ele faz um golpe com a mão da frente, até num timing que o adversário na verdade, cara, sinceramente já estava programado para fazer, mas ele viu uma ótima oportunidade. Só que essa mão para frente atrapalhou o golpe esticar, então acabou que ele atrapalhou muito bem o adversário. Cara, o que acontece? Os pés. É isso que eu falo, que a posição do Omar tá muito estranha. Ele não tá inclinado, ele tá projetado pra frente, todo corcunda, com os pés retos em relação aos outros. Os pés estão totalmente frontalizados, mas ele tá quadradaço. Só pra vocês entenderem a dimensão da bizarrice desse bagulho, deixa eu fazer. Detalhe, ênfase nos pés, um aliado em relação ao outro. Ele tá assim. Ele tá com o quadril, um quadradão, inclinado pra frente. Ele tá literalmente assim, ó. Cara, qualquer porrada boa, com firmeza, maluco, ele cai porque ele tá horrível. Ele tá horrível, cara, sem brincadeira. Deixa eu tentar ver sobre esse cara. Cara, não é possível. Vamos ver ele no ranking da Bots Hack. Tá, achei. Cara, 55 mundial, sexto melhor mexicano. Tenho medo dos outros que estão antes dele. Cara, o maior título que ele brigou na vida foi contra o Andy Cruz. Cara, não é possível, isso é muito de lixo. Porque o que acontece? O México é um país que os lutadores têm um volume de luta, eles têm uma cultura de luta que faz eles serem expostos à luta de forma quase não existe no mundo. A gente poderia fazer uma correlação com a Tailândia. E o que acontece? Isso dá uma habilidade, isso dá uma experiência. Isso traz um conhecimento empírico muito bom, só que nem todo mundo sabe construir esse conhecimento muito bem. Você pode ter um lutador que ele já treinou por 10 anos, ele experimentou 1000 combates e o cara não sabe andar, o cara não sabe se mover, o cara não sabe socar. Tu pode ensinar ele, mas o cara às vezes pode ser um cabeçudo. Pode. Existe. Às vezes o cara só é ruim. Mas é ruim pra dedéu, é ruim de você desacreditar, que não importa quanto tempo se dê. Você, normalmente uma formalização, uma base teórica, pode ajudar. Às vezes a pessoa só pode ter dificuldade, às vezes a pessoa pode ter desleixo, às vezes a pessoa pode ter descomprometimento. Uma pessoa casual. Às vezes a pessoa pode ter muita dificuldade, mas ela pode ter se desenvolver muito bem em outras paradas, que não necessariamente pode ter outra luta. Isso não é, eu não estou desprezando a capacidade dos outros. E o que acontece? Você ter isso daí para um lutador que não soube fazer muito uso. Lá normalmente tem ótimos treinadores, mas nem todo mundo entende muito. A construção é muito empírica mesmo, não é muito teórica. Cara, vai ter pessoas que vão se tornar lendas vivas.
Você tem Finito Lopes, você tem Júlio César Chaves, você tem o Salvador Sanches. Cara, tem tanta gente lendária. Lendária. Eu só tô falando três. Existe trocentos milhões de mexicanos monstruosos. Esse pessoal soube aproveitar, se desenvolver muito bem nesse solo propício e Silmar é um zero à esquerda. Eu vou ser bem franco, eu achei ele muito tosco. É que a tenacidade dele é monstruosa e provavelmente o poder dele também é muito grande. Você vê, isso é um pouco estranho. Eu poderia chamar isso de efeito Deontay Wilder, porque Deontay Wilder é engraçado. Deontay Wilder é um lutador que usa golpes de curta. São golpes que ele mata os oponentes, mas ele executa na longa. Não estou desprezando o fato que ele tem um direto extremamente poderoso. O direto dele é uma bomba. Tanto que o apelido dele é Bombardeio de Bronze, porque ele foi medalhista de bronze. Um lutador muito habilidoso, mas ele soube desenvolver todas as habilidades para ter uma bomba atômica dentro das luvas. É sério. É sério. O cara, se ele tivesse uma vida diferente, ele tivesse uma orientação diferente, ele fosse mais mente aberta, maluco, ele poderia ser equiparado às bombas mais pesadas da história. O que acontece? Deontay Wilder, ele tem isso, mas é porque ele precisa da cadeia cinemática na sua máxima amplitude para ter uma bomba atômica. Ele tem muito poder, ele sabe como desenvolver extremo poder, mas ele precisa da distância certa para ter gerado aquilo tudo. Olha, ele fazer isso não vai ter o mesmo poder do... Não vai ter. O que acontece? Isso daí do Omar é desleixo. É desleixo. É desleixo, mas ele sabe... Apesar dos socos serem desleixados e muito mal aperfeiçoados, eu vou ser sincero, gente, eu sou treinador formado. Caso vocês não lembrem, eu não sou um casual que criou um canal de análise de combate. Eu sou um treinador e também um casual que criou um canal de combate. Ele... Cara, os socos desse Omar Salsito são muito poucos treinados. Não tem muito desenvoltura. Tanto que mais pra frente a gente vai ver socos melhores, socos mais técnicos, mas tá uma aberração, mas isso é pra ele alcançar o adversário. Eita. Ele alcançar o adversário. Uou. Cara, isso daqui é ouro. Metade da velocidade original. Fez um upper, viu o golpe, pendulou. Cruzado, viu que o cara tava... Foi afetado, desequilibrou, mas estava vindo com cruzado, se distanciou. Cara... O cara tá tentando perseguir com golpes demorados, amplos demais.
Cara, aqui vale a pena chamar atenção. Se bobear, se eu for abaixo da linha de cintura, mas ignorando, eu quero chamar atenção. Eu acho que tá na velocidade metade da velocidade original. Muitíssimo interessante, tudo com a mesma mão. Golpeia, volta, golpeia novamente. O que acontece? Existe duas ideias na hora de se golpear. De você golpear para voltar a mão o mais rápido possível, para fins de defesa, para volume de golpe. E o golpear muito forte, compromissado, com um voltar tão rápido assim, que é o POU! Porradão. Uma preocupação é o próximo e o outro é como é que vai estar que eu chamava de inimigo. Ainda estava na metade. Um cruzadão, bastante arco. Não, pera aí. Você tem o soco reto. Você tem o Omar tentando fazer um soco reto avançando. Bem interessante. Cruz veio com um soco direto, com um pouco de arco. Foi um cruzado puxado para um direto. Aí o cara sentiu, tentou golpear, ele foi pra frente. Andy foi pra trás, esticando a mão pra manter distância. Cara, aqui é uma coisa interessante. É que não vai alongar muito, não sei se dá pra chamar muita atenção nisso. Pum! Saiu. Não dá pra chamar muita atenção nisso, vou deixar passar. Tinha uma luta que eu vi o cara fazer isso, eu vou tentar pegar. Cara, esse aqui foi lindo. Reposicionamento lindo. O jogo é esse? Tá tentando. Você está tentando pensar em respostas mais humilhantes para essa tentativa de golpear do adversário. Saiu muito bem, não pode ficar muito para trás, então ele quer o último golpe. Se ele receber um golpe, ele quer dar o último golpe. Tá se movendo, mudando o ângulo. Recebeu todos muito bem, golpeou rápido. Tá fazendo pequenos acertos. Belo soco. Ele tá muito próximo. É quem vai reagir melhor. E você vê quando ele sente que vai se lascar, ele anda pra trás. Se bater, o golpe não vai bater tão pesado. Aqui, com muito pouco espaço para trabalhar, a gente vê uma diminuição da qualidade direto do Andy, mas ainda bate seu propósito, porque não tem, tá dentro das definições, é um soco mais otimizado e não ter toda a amplitude, mas o importante é ter o propósito. Nossa, a troca aí foi linda. Golpear no corpo, o cara vai tentar trazer essa resposta. Não tô com a mão na frente mesmo. Andy saiu no laço. Nesse reposicionamento, que o que acontece é uma coisa interessante.
Isso até certo ponto era uma coisa que Muhammad Ali fazia. Quando ia vir um soco, se inclinava para trás enquanto jogava a cabeça. O que acontece? Ele fazia muito assim. Aí o que acontece? Seja para que lado for, pro lado que você tiver, você vai jogar, você vai direcionar sua cabeça, você vai inclinar seu tronco naquela direção. Pra tu voltar, ótimo. Você tem um movimento corporal, você tem um direcionamento do seu tronco. Você sente equilíbrio e tá se movendo de acordo. Você tá gerando um movimento naquela direção. O que acontece? Eu vou deixar a velocidade normal. Eu quero pegar essa ideia toda de novo. 20% da velocidade original. O complicado é porque o que acontece é melhor nessa proposta de POU! Quando vai no direto. Aqui foi muito pouco propício, mas foi genial ele ter feito. Foi em direção à mão da frente. E o que acontece? A base muito aberta. E no limite do equilíbrio. O que acontece? O centro de equilíbrio dele ainda está alinhado à cabeça. Eu quero que vocês vejam como é comprometedor. Aqui está linda a minha cabeça. Aqui o centro de equilíbrio, ele se inclinou para cá. Ele estava assim. É muito difícil você ter essa geração de poder, porque você normalmente vai fazer assim, ó. Você vai em direção, você vai querer fazer esse, jogar a cabeça e ter o seu centro de equilíbrio muito mais próximo de uma das bases, uma das conexões com o chão. Aqui ele não tinha, aqui ficou no meio. Então não vai conseguir fazer uso de muito poder. Mas ainda vai ter muito equilíbrio. Ainda vai ter muito equilíbrio. Vai ter muito controle desse movimento aqui. Muito. É tipo, é sério. Cara, pensa num atleta olímpico, um medalhista olímpico. A nata do boxe olímpico. A gente tá falando de um nível de atletismo e de consciência corporal muito acima do normal. Ele conseguiu golpear e nisso daí o objetivo, já que ele se reposicionou, um direto. Aí o cara veio, aí o que acontece? Foi uma situação horrível, ele tentou um cruzado, só que o cara tava, não deu uma cotovelada, mas ele tava voltando o braço e ele fez muito uso do giro. Eu vou ser sincero, tecnicamente o uppercut meio smash, meio cruzado do Marçal Cito aqui foi tecnicamente limpo e lindo. O ruim que teve esse isso aqui, mas é detalhe, pra você ver, o Marçal Cito não é de todo ruim. É que pra enfrentar uma figura histórica como o Andy Cruz, eu tô sendo muito exigente. Pro nível que ele tá, de um lutador de bom nível nacional, ele tá ótimo. Cara, vamos ser sinceros, eu não tô querendo debochar, não tô querendo humilhar, mas o que faltou pro Marçal Cito ganhar essa luta? Olha, eu diria que ele deveria ter refinado os golpes dele por mais uns 5 anos. Noção de luta, noção de distância, noção de contragolpe, noção de se mover. Eu vou ter que falar tudo. Eu acho que a única coisa que ele era melhor era experiência e saber lutar na curta, mas ele deu tanto mole taticamente na hora de impor sua curta distância que ele deixou o cara ser melhor que ele nisso. O que eu poderia falar pra melhorar? Literalmente tudo. Eu não tô falando pouco não. Eu tô falando tudo muito mesmo.
Aqui é interessante. Aqui eu acho que é o momento que é visto de lado assim, é muito interessante. O que acontece? A gente tem um armar e socar muito bom no Andy Cruz. Vou fazer como ele tá fazendo. O que acontece aqui normalmente seria a posição para fazer o soco reto. Deixa eu tirar a camisa que aí vai ficar mais ilustrativo o movimento do corpo. A camisa não deixa tanto. Ele tá assim, ó. Normalmente daqui a gente teria a noção de vai fazer o golpe reto. Ele volta a mão, vai adicionar um pouco mais distância, vai demorar um pouco mais, mas ele tem um golpe extremamente rápido, desenvolveu muito bem os golpes, então são golpes rapidérrimos. E maior distância percorrida, maior, um pouco mais de cadência cinemática, mais porrada, pum! Vamos lá. Muito dinâmico. Se o cara tá tentando um, ele responde com 8. O que acontece? A alta velocidade do Andy Cruz é em decorrência de um detalhe: bater e puxar a mão o mais rápido possível. Isso está fazendo com que ele volte os golpes muito bem. Isso vai dar uma ideia de emergência para o golpe ser rápido. Essa ideia tá extremamente firme na cabeça dele, que faz ele ser tão rápido no geral. Aqui é interessante, o cara tá se abrindo muito, se inclinando muito, o Andy tá... É muito interessante, ele tá usando o soco na linha de cintura para o cara sentir muito. Porque o que acontece? A gente tem abaixo do umbigo, entre a cintura e o umbigo, temos músculos que não conseguem, não são tão firmes para receber porrada. Então aqui a pessoa sente muito mais o golpe entrando, que também está próximo do intestino, do que aqui, que pô, pega uma barra de ferro, bate, pô, barra de ferro entorta. Aqui a pessoa vai vomitar o dia todo. Despertador. É muito interessante o Andy ser tão pontual. Vou dar uma paradinha aqui rapidinho. É o seguinte, gente, eu vou continuar. Eu vi, deu 1 hora e eu mal fiz 3 rounds. Seguinte, a partir daqui também não tem muito mais que acrescentar, até tem, mas eu vou respeitar a paciência do público. E o que eu fiz, excepcionalmente, isso não é muito comum, eu acelerei a luta. Eu só lembro de ter acelerado uma luta que eu achei chata de morrer, do Oscar Valdez e o Shakur Stevenson. Eu acho que eu fiz isso outra vez. A do Shakur, eu lembro que eu abandonei no meio. A análise. Eu tô curtindo muito fazer essa análise, mas é só por questão de... de encontrar fim, né? Se virar um baita filme é sacanagem. Aí eu deixei 1,5 vezes a velocidade comparada ao original. É interessante se está inclinado para frente, o projetar para frente do Andy, aquele contra-golpe que ele tenta na barriga do Andy, porque o que acontece é bom para medir distância.
Porque se você volta ao normal, você já se distancia. Se você prezar, se jogar pra trás, você se distancia mais. A ilusão de distância é mais fortalecida quando você tá inclinado pra frente. O cara tá tentando. Agora o Salsi tá tentando os contra-ataques, mas é muito complicado. Salsi tá tentando lutar mais perto agora. Quinto round. Dá pra falar que o Salcedo foi melhor nesse round que os outros. Cara, eu não acho exatamente bom essa forma, essa abordagem do Salcedo. Ué? Cara, que foi ótimo. É que a partir de agora eu não planejo parar muito, já bati muito tempo. É que nem trabalho em um grupo que tu estourou a apresentação toda quase no início e tem que voar. Eu falei sobre o cruzado direcionado para baixo.
Shinji move muito, cara. Evolução que ele foi muito pouco ativo, buscando muita chance de golpear. Aqui, cada jab, um passo, ótimo. Eita! Uou. Último round vai voltar à velocidade normal, tá, gente? Último round vai ser analisado a risca. Putz, grila. Cara, vou respeitar minha proposta inicial. Já volto à velocidade que eu tava querendo. Queria falar daqui. É interessante. A gente se abaixou pra dar um up. Pior que levou. Aí aproveitou. Se abaixou novamente. Até um pouco inclinado. E nessa alavancagem golpear muitíssimo interessante. Cara, ele sabe usar muito bem o corpo. Tá chamando. Nossa. Aqui quem tá com o melhor controle de distância acerta mais. Nono round. Lembra um pouquinho o início do primeiro.
Só que aqui o Salsito tá muito mais ativo. Esse Salsito aqui, ele quer ficar quadradão, mas ele ainda usa ele ainda distancia bons. É um estranhamento que essa parada do estilo dele lutar causa muito estranhamento. Sete, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Velocidade original para esse round vai ser analisado melhor. Toda essa dinâmica voltou ao normal. Andy se fazendo de morto para arrancar o pescoço do coveiro. Qual é a câmera? Shuri jab enquanto tá se reposicionando aqui. O Cruz, se quiser pressionar mais, coloca aí nas cordas. Salsito não quer dar pra trás, aí o Andy tá fazendo jogo de distância. O Salsito tentou fazer aquele uppercut na linha de cintura que o Andy ficou fazendo no início da luta. Cara, aqui foi interessante. Salsito se movendo, direção mão de trás. O Andy pensou, vou dar um soco com essa mão mesmo, pô, tá me ajudando? Ele leu o time do cara. Tá chamando atenção. Ele tá esperando contra-atacar o momento certo. O ruim é que o cara não tá com coragem de fazer isso. Andy andando pra frente, quer matar, 30 segundos. Muito volume de mão. O cara tá tentando golpes fortes, então vão ser golpes abertos, pelo que a gente já espera. A gente tá fazendo chover, filho. Curta distância, ele vai fazer chover mesmo. Apesar de... eu acredito que o Andy ele seja quase tão bom na curta quanto esse cara. Só que esse cara deveria ser melhor. Só que a variedade do Andy Cruz ajuda muito. Bem, é isso. Aí fica a análise. Eu vou me despedindo. Foi um tanto cansativo produzir esse vídeo. Vou descansar, vou fazer um pouquinho de trabalho e descansar. Não deixe de saberem sobre o workshop. Vou me despedindo, Raul.